Turminha do sexto ano, pessoal, bom dia para todos. A você que está assistindo e está aí interessado em saber o que é frações, né? Comparar frações. Pessoal, primeiramente, nós já vamos começar aqui já direto ao assunto, que é o seguinte. Nós vamos comparar frações com denominadores iguais, certo? Aqui nós temos as frações com denominadores iguais. E aqui embaixo nós temos com os numeradores iguais. Tudo bem. Primeiro, você tem aqui uma fração que é 3/5 e você tem 2/5. Você tem aqui os denominadores iguais, que é 5 e 5. Nesse caso, você tem que saber o seguinte. Eu desenhei aqui uma figurinha para essa fração 3/5 e outra figurinha para 2/5. Vamos lá fazer o desenho. Tá, pessoal, desenhei aqui as duas. Essa figura aqui representa 3/5 porque o todo foi dividido em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 partes. Essa aqui, essa parte verde, representa também 2/5 porque o todo foi dividido em 5 partes. Então, tenho 2/5. Então, tenho 3/5 para cá e 2/5 para cá. Pessoal, a fração que é maior aqui, no caso, a fração que é maior é aquela, olha aqui que eu escrevi, é aquela que tem o denominador maior. Então, se você observar aqui, quem é que tem aqui eu escrevi aqui, pessoal, denominador, só que aqui é numerador, beleza? É aquela que tem um numerador maior. É óbvio, nessas duas barras aqui, foi dividida na mesma quantidade. Qual foi a parte maior considerada? Foi essa aqui, ó. Certo? Porque aqui tem 3 e aqui tem 2. Então, é óbvio, né, que 3/5 é maior do que 2/5. Certo? Então, a parte considerada é maior do que a outra. Certo? E isso, pessoal, quando for dividido nas mesmas partes. Eu tenho duas coisas que foi dividido na mesma quantidade em partes iguais. Agora vem esse aqui, ó. Agora, pessoal, não são os denominadores, são os numeradores que são iguais. Percebe que aqui é 4 e aqui é 4? Aqui eu tenho 4/7 e aqui eu tenho 4/10. Os numeradores são iguais. Porém, os denominadores são diferentes. Eu tenho duas figuras, dois objetos do mesmo tamanho, porém eles serão fracionados, quer dizer, eles serão repartidos de formas diferentes. Um será repartido em 7 partes iguais e o outro em azul será repartido em 10 partes iguais. Vamos lá repartir? Está aqui. São tudo do mesmo tamanho, essas duas figuras, porém essa foi dividida em 7 partes iguais e essa aqui, que corresponde a essa fração, ela foi dividida em 10 partes iguais. Se você contar aqui, vai dar 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes iguais, certo? Agora vamos pintar 4 partes de cada uma delas, porque 4 do 7 e 4 do 10. Vamos lá fazer essa pintura? Muito bem. Agora, olha aqui que interessante, pessoal. Vamos lá. Pessoal, essas duas figuras têm o mesmo tamanho, porém foi dividido em partes diferentes. Levando em consideração a parte que está pintada, qual que você acha que é a parte maior pintada, pessoal? Qual que você acha que é maior aqui, se você pegar a régua e medir? Ah, professor, é essa aqui, ó. Então, 4/7 é maior do que 4/10, certo? Então, se você observar esta figura aqui, olha, só falta essa parte aqui. Olha o tanto dessa aqui, ó. Não significa dizer que quando foi dividida em maior parte, que ela será maior. Não. Ela vai ser maior aquela que tem o denominador o quê? Menor.
Então grava essa regrinha aqui, certo? Grava essa regrinha. Então você observando a figura, você chega a essa conclusão. Por quê? Se nós dividirmos, preste muita atenção, se nós dividirmos essa figura em 10 partes iguais, pessoal, em 10 partes, percebe aqui que aqui vai ser maior, bem mais do que 4, entende? Aqui a parte pintada será maior do que 4. Logo, estaremos lá naquela primeira questão, tá? Com os denominadores iguais, o que tem o numerador maior são, nesse caso, essa fração ela é maior, certo? Então, observando pela lógica, você chega à conclusão dizendo que 4 sétimo é maior do que 4 décimo. Vamos para próximas. Pessoal, vem aqui comparação de frações com denominadores diferentes. Aqui eu tenho 3 quartos. Percebe que esta figura aqui que eu pintei é um formato pizza. Ela foi dividida em quantas partes iguais? Em 4, certo? Em 4 partes iguais. Porém, ela está sendo considerada 3 dela, certo? Então, tenho 3 quartos representativa. Essa outra figura tem o mesmo tamanho dessa, mesmo tamanho, porém, ela foi dividida em 16 partes iguais. Porém, eu pintei, nela, eu pintei 13 partes, certo? A pergunta é, qual dessas duas frações é maior? Qual delas é a maior? Pessoal, agora, observa aqui, eu quero que você observe essas duas frações. Dize para mim, os denominadores são iguais? São iguais? Não, não são iguais. Os numeradores são iguais? Não, não são iguais. Nesse caso, pessoal, você deve fazer o seguinte. Se essa figura aqui, ó, ela foi dividida em 16 partes iguais, e essa aqui foi dividida em 4 partes iguais, nesse caso, pessoal, você deverá fazer o seguinte, você deverá dividir essa aqui em 16 também partes iguais. Tá? Você deve elevar a 16 partes iguais. Aí você vai descobrir, ó, você vem aqui, aqui, vamos lá fazer isso aqui, ó, vamos riscar aqui, passando pelo centro certinho. E aqui, certo? Tem mais ainda, então vamos fazer aqui no meio, aqui, aqui, aqui. Agora sim, agora vai chegar em 16 partes, né? Começando por esse aqui, passando pelo meio, chegando lá, passando pelo meio. Isso aqui não precisa, é bom você desenhar em seu caderno, tá? É bom você ter em seu caderno. Eu usei o compasso para fazer esse desenho aqui, tá? Você pode estar usando o seu compasso aí para fazer esse desenho em seu caderno. Eu acho que fechei, né? Agora vamos contar. Vamos contar quantas partes foram consideradas nessa aqui. Aqui foi considerada 13 e aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? 12. Então, aqui eu tenho 12 16avos. 12, então vai ficar assim, ó. 12 16avos. 12 16avos. E aqui, pessoal, aqui tem quantos? 13. Qual foi a maior parte considerada? Essa aqui. Então, quer dizer que essa aqui é maior. 13 16avos é maior do que 3 quartos. Beleza, pessoal? Esse é o entendimento que você relaciona as grandezas. Por exemplo, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra. Então, eu tenho que relacionar, tá? E quando os denominadores são diferentes, nesse caso, você faz assim. Você faz essa análise aqui das figuras, você faz análise do todo. E, se possível, você pega o que foi dividido em maior parte, né? O menor parte divide a mesma quantidade aquela que foi dividida em maior partes. Ok, pessoal? Vamos aqui para os exercícios.
Só os exercícios dessa semana está na página 159, certo? Página 159, exercício 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E 5, só até o 5, ok? Então, são esses exercícios aí que nós vamos fazer. E agora, nós vamos para a resolução das atividades. Eu espero que esse vídeo ele dê aí para nós resolvermos essas atividades aqui da aula passada. Lembrando que na aula passada, nós estávamos trabalhando como simplificação, certo? Simplificar frações. Observe as representações das folhas idênticas divididas em partes iguais e indique no caderno qual fração do quadrado corresponde à parte alaranjada de cada uma delas. Então aqui eu tenho, pessoal, na letra A aí, da página 156, letra A, você tem a fração 6 décimo, porque foi dividida em 10 partes. Na letra D você tem 3 dozeavos, porque foi dividido em 12 partes. Na letra C você tem 3 quintos, porque você foi dividido em 5 partes, você tem 3 considerada. E na letra D você tem 1 quinto. Agora indica os pares de frações equivalentes. Pessoal, as frações equivalentes são aquelas que dão o mesmo valor, o mesmo resultado. Você tem 6 décimo, 1 quarto, você tem, aliás, 3 quinto e 6 décimo. Então, 3 quinto e 6 décimo, essas duas aqui são equivalentes, ó. 3 quinto e 6 décimo, essas duas aqui, beleza? E quais são os outros pares? Você tem 1 quarto e 3 dozeavos. Então, você tem essas duas aqui, equivalentes, certo? E essas duas aqui, ó, tá, de cima, 1 quarto e 3 dozeavos, ok? Agora vamos para 2. Em cada item, simplifica a fração e obtém a fração irredutível. Vamos lá. 48 e 54. Pessoal, você pode fazer a divisão aqui por 6. Fazer a divisão por 6. Acha o número. 48 por 6 vai dar 8. 48 dividido por 6 dá 8. E 54 dividido por 6 dá 9. Agora aqui eu tenho a fração irredutível, ok? Irredutível. Letra B. 36 por 63. 36 63 avos. Eu posso fazer divisão aqui por 9. Por 9. Ok? Que vai dar quantos? 36 dividido por 9 dá 4. E 63 dividido por 9 dá 7. Ok? Aqui eu obtive a fração irredutível. A letra C. 34 50 avos. Aqui você pode dividir por 2, certo? Por 2. E aí você tem aqui 34 por 2, 17. 50 por 2 dá 25. Aqui eu obtive uma fração irredutível. Letra D. 15 45 avos. Nesse caso você pode dividir por 15 aqui, ó. Por 15 por 15. E aí você tem 15 dividido por 15, 1. E 45 dividido por 15 é 3. E aí você tem aqui uma fração irredutível, certo, pessoal? Agora, essa questão aqui, número 3, ó, copie e complete os esquemas no caderno obtendo as frações equivalentes. Tá. Aqui, olha, você tem... Multiplicou por quantos aqui para dar 6? Por 2, então aqui é 2. Aqui você multiplicou por 2, que dá 8. 4 vezes 2, 8. Então dá 6 oitavos. 6 vezes o que que deu 18? 6 vezes 3. E 8 vezes 3 dá 24. Então é 3 e 3 aqui. A letra B, 16 vezes o que deu 1? Dividido por que deu 1? Por 16, pessoal. 64 dividido por 16 dá 4. Então aqui é 16, aqui é 16. 1 vezes o que para dar... 4 vezes o que para dar 28? 4 vezes 6 é 4 vezes 7, 7, tá? Que vai dar 28. E 1 vezes 7, aqui vai dar 7, beleza? A professora escreveu na lousa 2 pares de frações equivalentes, mas alguns números foram apagados. Descubra esses números e escreva as frações do caderno. Então, aqui
ó, interessante, ela multiplicou por um número que deu 40. 8 vezes o que deu 40? 8 vezes 5 deu 40. 3 vezes 5, 3 vezes 5, 5 vezes 3, 15, vai 1. E vai dar 60 e dá 65. Aqui, pessoal, olha, ele dividiu, percebe que aqui ele dividiu? Aqui, para obter a fração equivalente, ele multiplicou. Aqui, nessa aqui, ela dividiu, certo? 56 dividido por quê? Que dá 14. Ah, essa minha lapiseira aqui, ela é horrível, tá? Horrível mesmo, mas isso aí. 56, pessoal, dividido por quê? Que deu 14. Você faz o seguinte, aqui você vai achar um número que dividido por 56 dá 14, tá? Que número é esse? Vamos lá comigo. Dividido por 4, né? Dividido por 4. 56 dividido por 4 é 14. Um número dividido por 4 aqui que dá 3, pessoal, é o número 12. 12 dividido por 4 dá 3. Então, aqui é 12, ó, tá? 56 dividido por 4, 14. Qual é o número dividido por 4 que dá 3? 12. 12 dividido por 4, 3. Cauã, Luana e Thales são irmãos e decidiram comprar juntos um jogo de videogame que custa R$80. Cauã contribuiu com 6/16, Luana com 3/8 e Thales com 1/4 dessa quantia. Com quantos reais cada irmão contribuiu? Agora olha aqui, ó. Você tem que saber o seguinte: 6/16 corresponde quantos de 80? 6 de 80, 3/8 de 80 e 1/4 de 80, beleza? Então vamos lá comigo. Vocês lembram como faz? Ó, 80, o 80 ele foi dividido em 16 partes iguais, no caso aqui para Cauã, certo? Então você vai dividir o 80 em 16 partes iguais. Cada parte vai corresponder a 5. E aí estou considerando 6 dessas partes. Se cada parte é 5, 6 dessas partes vai ser 30, certo? Então, R$30. Agora aqui, 80 e 80 aqui para a senhorita Luna. Esse 80 foi dividido em 8 partes iguais, certo? Então, se foi dividido em 8 partes iguais, cada parte corresponde a 10. Se cada parte dessa corresponde a 10, 3 corresponde a quantos? A 30. Então, R$30. E aqui para o Thales, que ele ficou com 4. Então é o seguinte, o 80 foi dividido em 4 partes iguais, que corresponde a quanto, pessoal? Cada parte, 20, correto? E aí, se cada parte corresponde a 20, uma parte corresponde a 20, né? Então, ele ficou com R$20, certo? Então, está aqui as razões aí explicativas, né, desse probleminha da letra A. Com quantos reais cada irmão ficou, né? Cauã ficou com R$30, a Luna ficou com R$30 e o senhor Thales também ficou com R$20. Quais irmãos contribuíram com a mesma quantia? Foi o Cauã e a Luna, né? Que eles contribuíram aí com R$30 cada um. Leia a afirmação a seguir. Uma estratégia que podemos utilizar para verificar se duas frações são equivalentes é calcular essas frações de uma mesma quantidade. Se os resultados obtidos forem iguais, as frações são equivalentes. E se os resultados obtidos forem diferentes, as frações não são equivalentes. Agora responda. Considerando as frações 6/16, 3/8 e 1/4, quais são equivalentes? Então, vamos lá. Ele tem... Vamos ver aqui essas duas primeiras, 6/16 e 3/8. Pessoal, vamos multiplicar isso aqui, ou vamos simplificar, pode ser, vamos simplificar essa aqui, ó. Se dar o mesmo resultado, dá para dividir por 2, que vai dar 3, e 16 por 2, que dá 8, e 3/8. Deu o mesmo valor? Deu.
ou você pode multiplicar, igual eu expliquei, cruzada, né? Então, 6/6 e 3/8 são equivalentes. Quais são as outras? Vamos ver aqui. 3/8 e 1/4. Não dá, né? 3/8 e 1/4. Então a opção aqui, pessoal, é 6/6 e 3/8, tá? Então tá aí as respostas, beleza? Fácil e simples, como tudo na nossa querida matéria de matemática. Pessoal, então tá corrigidas as atividades da semana passada. Não esqueça, tá? De estar aí fazendo os exercícios da página 159 que eu tenho passado aí para vocês dessa semana. Ok, pessoal? Valeu, boa sorte e até semana que vem, pessoal. Valeu!